Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de hoje, então. Muito bem. Níveis de organização dos seres vivos. Revisando, então, um pouquinho aqui, gente, nós já estudamos, então, que a célula é a unidade morfológica e funcional dos seres vivos, né? E a gente sabe que o conjunto dessas células formam o tecido. E que o conjunto dos tecidos formam o órgão, né? Que pode ser aqui, por exemplo, aqui um osso, pode ser um pulmão, o coração, a pele, o intestino, o estômago, né? Formam um órgão que faz parte do corpo humano, por exemplo. Quando a gente reúne esses órgãos, o conjunto desses órgãos compõe um sistema, tá? Aí nós temos o quê? Um sistema, por exemplo, respiratório, sistema esquelético, sistema circulatório. E quando a gente reúne todos esses sistemas, então nós temos um organismo, tá? E esse organismo, então, quando em conjunto, né, o conjunto dos indivíduos, então, que são da mesma espécie, né, desse organismo, e que vivem em um mesmo local, compõem uma população. Tá? Então, por exemplo, nós somos, né, o organismo humano, o conjunto dos seres humanos ali compõe a população de seres humanos, né? Que somos todos da mesma espécie, tá? Quando a gente reúne, então, várias populações, diferentes populações, né, distintas em um mesmo local, a gente tem uma comunidade, como nessa imagem aqui, ó. Comunidade dos patos, da cobra, do coelho, das plantas, tá? Aí a gente vai para um nível um pouco mais elevado, que é o ecossistema, que aí abrange tanto os seres bióticos, os fatores bióticos, quanto os fatores abióticos. O que são fatores bióticos e abióticos? Fatores bióticos é a parte viva, são os seres vivos ali, daquele local. E os fatores abióticos é a parte não viva, como luminosidade, água, temperatura, tá? O conjunto, então, da parte viva com a parte não viva forma o ecossistema. E o conjunto dos ecossistemas da Terra formam a biosfera. Então, vejam que esses são níveis que vão aumentando, que vão, né, aumentando essa abrangência ao longo, né, desse círculo, tá? Então, aqui só para reforçar, então, novamente, aqui com imagens, né, e não com desenho, que a população, então, é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem numa mesma área, tá? E que partem de quê? Do organismo, que são seres que se reproduzem, né, que possuem, que são de uma mesma espécie, que se reproduzem e se cruzam entre si, deixando descendentes férteis, tá? O conjunto da população forma a comunidade, né? Então, aqui nós temos, depois, no próximo nível, o ecossistema, que é o conjunto onde existe essa interação da comunidade com os fatores abióticos, fatores, então, vivos e não vivos, compõem o ecossistema. E o conjunto desses ecossistemas, então, formam, então, a biosfera, né, que são um conjunto, então, de todas as regiões do planeta com os seres vivos, tá? Então, aqui, colocando conceitos, tá? Organismo é a unidade fundamental da ecologia e está em constante troca de energia. População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive no mesmo local. Comunidade é o conjunto de diferentes espécies que vivem no mesmo lugar e que são reguladas pelas dinâmicas ali entre as espécies. Já o ecossistema é formado pela relação entre os organismos e seu meio físico e químico, abiótico e biótico, tá? E a biosfera, então, é o processo a nível global que une todos esses ecossistemas. Então, uma definição para ecossistema é a unidade básica da ecologia,
e ela possui o organismo e o ambiente abiótico. O que compõe esse ambiente abiótico? Água, substâncias dissolvidas e nutrientes, a disponibilidade de luz, fotossíntese, a temperatura, concentração de íons, hidrogênio, umidade, salinidade. Então, esses são os fatores abióticos, que são os fatores não vivos que estão ali compondo também o ecossistema, tá? Cada um desses fatores influencia na propriedade do outro e influencia na manutenção da vida, né, nesse ecossistema. Então, resumindo, o ecossistema é o conjunto das comunidades que vivem num determinado local e que estão interagindo ali com o ambiente, por isso com fatores não vivos, que a gente chama de abióticos, tá? Então, o que compõe o ecossistema? Fatores bióticos, que são os seres vivos, e fatores abióticos, que são os seres sem vida, a parte sem vida ali do ecossistema. Luz, água, solo, luminosidade, já falei, luz, luminosidade é a mesma coisa. São, então, os fatores não vivos, a gente chama de abióticos, tá? E a biosfera é o conjunto, então, dos ecossistemas. É a parte, então, do planeta que é ocupada pelos seres vivos, né? E, geralmente, então, ela inclui o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, tá? Bom, pessoal, os conceitos que eu queria trazer hoje seriam esses. Espero que tenham compreendido. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo, gente.